Êxodo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, mas que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 12. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que come pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente apontareis para vós.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se enche nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o salariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho,
e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre das jumentas resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: O que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais, entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Grandioso Deus, poderoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, ó Pai. Mas também, Senhor, quero neste momento, ó Pai, te louvar por tudo que o Senhor fez pelo povo de Israel, por todo o cuidado, Senhor, por ter expressado de maneira grandiosa as tuas maravilhas e mostrado quão grande o Senhor é. Obrigada, Senhor, por ter, além de ter mostrado, Senhor, a sua grandeza como um Deus,
ter também deixado registrado para que hoje, ó Deus, pudéssemos ler e constatar que o Senhor é poderoso, grandioso, majestoso desde sempre, ó Pai. E com grandes coisas e feitos milagrosos, maravilhosos, o Senhor operou ali na terra do Egito, Senhor. E ainda mais, ó Pai, durante toda aquela peregrinação do povo de Israel ali por meio a caminhada, Senhor, pelo deserto, Senhor, e outros feitos ainda maiores o Senhor fez, Senhor, como a companhia da sua própria presença através de uma coluna de nuvem de dia e também de uma coluna de fogo durante a noite, ó Pai, e que na sua palavra diz que o Senhor nunca mais tirou de diante deles, da face do povo, essas colunas, ó Pai. O Senhor nunca tirou, ó Deus. Como eu creio, Senhor, que até hoje a coluna de nuvem de dia ainda paira sobre a vida de todos aqueles que te reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Como também a coluna de fogo de noite para iluminar, Senhor, nas horas escuras, nos momentos difíceis, nas lutas e provações, ó Pai, cotidianas que passamos, meu Deus, e é normal passar por tantas lutas nessa terra, nessa vida, tantos levantes, tantas perseguições. Não é porque somos teus servos que não passaremos também por esses tipos de aflições. Mas o Senhor garante aqui na tua palavra que a sua presença será conosco, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a lutas, em aflições, adversidades, a sua presença será conosco e nos fortalecerá para vencer, Senhor, toda e qualquer batalha. Ó Deus, te agradeço, Senhor, por esses ensinamentos, pela sua presença tão vívida, Senhor, ali no meio de Israel. Ó Pai, por insistir, ó Deus, em fazer Israel vitorioso, ainda que em certos momentos eles desacreditavam e por coisas tão simples, coisas tão banais, pensavam em desistir e não acreditar e não confiar, ó Pai, que o seu braço era forte e capaz de libertá-los daquela escravidão. 430 anos sendo escravos, quantas pessoas viveram e morreram e não conseguiram contemplar essa vitória, o dia dessa vitória tão maravilhosa. Mas mais de 1 milhão de pessoas, 600 mil fora mulheres e crianças, com certeza, Pai, puderam ver com seus próprios olhos a concretização dessa vitória grandiosa que o Senhor concedeu ao povo de Israel. Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê uma fé, ó Pai, que temos, meu Deus, todas essas histórias, ó Pai, contadas, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, aqui, ó Deus, nos escritos sagrados, para nos mostrar quão grande o Senhor foi, quão grande o Senhor é. E o Senhor continua operando, ó Pai, com a mesma operação de milagres e maravilhas. Nos dê uma fé, Senhor, que não se abala, meu Deus, por nada, Senhor, que já vivemos no Egito, no mundo, ó Pai, a qual vivemos de perdição, numa vida de pecado. Que nada venha tirar, Senhor, a nossa atenção do nosso caminho, da nossa jornada, nossa peregrinação, na Sua presença, Senhor, que nos levará a nossa terra prometida, que é a nossa casa espiritual, Senhor, aí nas mansões celestiais, aonde o Senhor tem nos preparado morada. Cremos, ó Pai, acreditamos e desejamos ardentemente em nosso coração a chegada deste grande dia, Senhor, de que encontraremos com o Senhor na nossa terra prometida que o Senhor nos prometeu. Estamos caminhando rumo a ela e acreditamos que iremos vencer e romper e conseguir perseverar até o final. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito desde sempre.
pelos nossos antepassados, pelo povo de Israel, pelo Israel espiritual que somos nós, ó Pai. Filhos adotados pela sua grande graça. Então te louvamos, ó Pai. Então te agradecemos. Então somos gratos, eternamente gratos, Senhor, por todos os teus feitos, pelo que o Senhor é. Obrigada, te amamos, ó Pai. Para sempre te amaremos, meu Deus. Te amamos, meu Deus, e sempre te amaremos. Amém, Jesus.